This call is now being recorded. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos retomar com as nossas atividades aí de resolução de pequenos problemas relacionados à alvenaria. Vou exibir a tela para vocês. Então, vamos lá. Na questão 7, dando sequência, temos o seguinte enunciado. Na execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos, conjuntas a prumo, é obrigatória a utilização de armaduras A. Longitudinais e transversais situadas fora da argamassa de assentamento, distanciadas entre si de 12 centímetros. Longitudinais situadas fora da argamassa, distanciadas cerca de 10 centímetros. Pessoal, a gente já tinha visto na última aula, referente aqui a juntas a prumo, né? Que é distanciadas a cerca de 60 centímetros. Vou terminar de ler as outras questões, né? Na altura. Isso aqui a gente tem pela NBR 8545, mais especificamente no tópico 4.1.4. Opa, gravando aqui a mesa digitalizadora. Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos, que na execução de alvenarias conjuntas a prumo é obrigatória a utilização de armaduras longitudinais. Obrigatória a utilização, bem riscando a palavra aqui. Obrigatória a utilização de armaduras longitudinais situadas na argamassa de assentamento, distanciadas de cerca de 60 centímetros na altura, tá? Então, lá que a gente tinha da última aula, exemplo aqui. Juntas a prumo, elas são verticalizadas mesmo. A gente teria aqui uns 60 centímetros, a cada 60 centímetros a gente teria que colocar armaduras, tá? Continuando aqui, nesse trecho. Letra E. Nas alvenarias de tijolos de blocos cerâmicos sem função estrutural de medicação, foram abertos vãos com 1,6 metros de comprimento para a instalação de 10 vigas e construídas vegas e contra-vegas de concreto com versão transversal de 5 por 12 centímetros. O volume mínimo de concreto que se pode utilizar na construção dessas vegas e contra-vegas em metros cúbicos é de... Só para a gente resolver essa questão, eu trouxe um desenho, né? Considerando aí o vão de 1,6 metros, que é o que está no enunciado aqui. Então, o volume mínimo de concreto. Quantos metros cúbicos vão ser necessários para fazer as vegas e contra-vegas com a seção 5 por 12? É bem simples. Então, pessoal, a gente vai ter, por norma, pelo menos 5 metros de cada lado. E altura mínima de 10 centímetros. De acordo com a questão, a gente tem uma seção transversal de 5 por 12. Só tirar os dados denunciados. 5 por 12 centímetros. Comprimento. Se o vão de 1,60, eu tenho que fazer a verga contra a verga 20 centímetros passante aqui, ficaria com 2 metros aqui, né? Que é igual a 1,60 do vão
mais 20 para cada lado. Para cada lado, conforme está no desenho. E a quantidade são 10 esquadrias, né? Então, vão ser 20 vegas e mais contra-vega. Vou resumir aqui com o CV, tá? Então, pessoal, para calcular o volume é bem tranquilo, né? Logo, o volume de concreto será são 20 vegas e contra-vegas, vezes 2 metros, que é o comprimento aqui, vezes 5 centímetros, vezes 12 centímetros, né? De acordo com os dados da seção transversal. A seção transversal são 20 vegas e contra-vegas. Opa! E contra-vegas. Cada esquadria aí a gente tem 2 metros, então, da medida do comprimento da vega ou da contra-vegas. Então, a gente vai ficar fazendo essa multiplicação aqui. 20 vezes 2 vezes 0,5 vezes 0,12, 0,24 metros cúbicos de concreto. Então, a questão correta é a letra E. Esse é o volume necessário. Tá certo? Vamos continuando aqui. 9. Em paredes de alvenaria sem função estrutural, de tijolos e blocos cerâmicos, o vão máximo em metros, para o qual se dispensa o cálculo como viga de uma vega ou contra-vega em aberturas para colocação de portas e janelas conhecimento de norma, 2,4 metros, tá, pessoal? O item 5.2 da norma 8545, ela fala que quando o vão for maior do que 2,4 metros, a vega ou contra-vega deve ser calculada como viga. Deve ser calculado como viga. Tá? Então, é isso. Vou marcar texto aqui. A vega ou contra-vega deve ser calculado como viga. Assinale, bem tranquila essa questão, pessoal. Assinale a alternativa correta. Qual o nome do componente estrutural localizado sob os vãos de janela da alvenaria? A gente acabou de ver aqui, né? Então, só para título de conhecimento aí de vocês, a gente escreve aqui cada um deles. Pessoal, o contramarco pensar aqui a moldura que a gente faz as esquadrias, por exemplo, né? A moldura, normalmente ela é pré-moldada. Vou colocar a contramarca. Moldura pré-moldada de concreto, pode ser de alumínio também, ou madeira, alumínio ou madeira. Utilizado para a gente, né, fazer a definição do vão da esquadria, né, não sendo necessário, então, fazer o chumbamento diretamente na alvenaria, tá? A moldura com algum desses materiais aqui. Pessoal, o que vem a ser o batente? Também chamado de marcos, né? São os perfis retangulares de madeira ou metal, ou outro material, né? Que são presos juntos
a abertura na parede. Perfis retangulares. Acho que eu não trouxe imagem de cada item aqui. Pode ser de qualquer material desses, né? Preso junto à abertura da parede. Junto à abertura da parede. E a vega, né, a gente já responde a questão, né? Qual que é o nome do componente. Como foi falado aqui sob os vãos da janela, né, pessoal? O pessoal às vezes confunde essa nomenclatura aqui. Quando está em cima, seria sobre. Quando está abaixo, é sob. Tá? A gente tem lá na questão aqui 8, já a imagem, a contravega, ela está sob, né, o vão aí. Sobre os vãos da janela. Então, a questão correta é a letra D, tá? Ó, se atentar até a questão de português mesmo do enunciado. Muitas vezes acontecem erros por falta de interpretação do que o enunciado está pedindo, né? Então, por isso é importante se atentar a esses detalhes aí. Então, pessoal, o batente ele está destinado a receber a porta ou a janela, né, quando elas se fecham, permitindo a colocação de um fecho para fixação da folha, né? E o marco também é a mesma definição aí, alguns chamam de batente, outros de marco. E a vega é o que está localizado aqui sobre o vão da esquadrilha, né? Então, aqui, às vezes poderiam alguns alunos marcar a vega, mas por falta aqui de questão de interpretação mesmo. Sob é embaixo, né? Sobre é em cima. A verga, então, é o componente que está localizado sobre os vãos, presente na alvenaria, né? Ou seja, está presente na parte superior das portas e janelas. Eu tenho uma porta aqui, uma verga aqui, certo? Está acima. Verga. Tá? Tem a função de distribuir cargas para evitar o aparecimento de trincas, além de, claro, impedir os esforços sobre as esquadrias, né? Às vezes a gente vai em alguma obra e vê aquelas trincas aqui nesse sentido, às vezes por falha mesmo, ou pela não execução até dessas vegas aqui, né? Vou só escrever aqui, então, para vocês terem. Então, vocês entenderam, fica acima a vega contra a vega embaixo. Vamos colocar só a função. Função de distribuir cargas para evitar aparecimento de trincas, e impede também esforços sobre as esquadrias. E a contravega, ela está abaixo, né, desse vão, né? E ela é responsável também por distribuir as tensões nessa zona, evitando a fissuração da parede. Contravega, vou colocar aqui também a função responsável por distribuir tensões. O que é tensões mesmo, pessoal? Recuperar os conhecimentos aí de mecânica de sólidos. Tensões são as forças atuantes sobre uma área, né? Evitar a fissuração
da parede. Então, é isso. A batente marca mesmo a nomenclatura, já estão acostumados também com essa definição aqui. E vamos para a próxima questão. As juntas de movimentação, também chamadas de juntas de dilatação, longitudinais e ou transversais, têm de ser executadas nos seguintes casos: em paredes internas com área igual ou maior que x, em paredes externas com área igual ou maior que y metros quadrados. Pessoal, isso aqui também é um conhecimento de norma. Nesse caso, quem traz para nós é a NBR 13.754, no item 5.1.2, tá? Referente às juntas de movimentação. Elas devem ser executadas em paredes internas sempre que a área for igual, paredes internas, for igual ou superior a 32 metros quadrados, tá? Ou sempre que uma das dimensões do revestimento for maior que 8. Opa. Sempre que uma das dimensões do revestimento for maior que 8 metros. Tá? E já para locais externos, né, que são locais expostos à insolação e umidade, vou colocar paredes externas aqui. Paredes externas. As juntas de movimentação, elas devem ser executadas em paredes com área maior ou igual a 24 metros quadrados, ou sempre que uma das dimensões do revestimento for maior que 6 metros. Então, a questão correta aqui seria a letra B, certo? Em paredes internas com área igual ou maior que 32 metros quadrados e externos com áreas iguais ou maiores que 24 metros quadrados. Aí fica de informação adicional aqui a relação das dimensões do revestimento, a marca texto cor amarela. Paredes internas, maior ou igual a 32, ou sempre que uma das dimensões do revestimento for maior que 8 metros. No caso de paredes externas, a gente tem um limite menor, né? Até quando for com a dimensão até 6 metros, maior que 6 metros, e para áreas maiores que 24 metros quadrados, né? Então, é isso dessa questão. Vamos para a próxima questão. Observe na figura a seguir uma alvenaria executada sobre uma viga de concreto armado. A gente tem a nossa alvenaria aqui, o nosso travamento e a nossa viga de concreto. Segundo a norma BNT-NBR 8545, para garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura, a alvenaria deve ser interrompida abaixo da viga e o travamento só deve ser executado depois que a alvenaria do pavimento imediatamente acima tenha sido levantado até igual altura, respeitado o prazo mínimo de 7 dias, pessoal. Vamos colocar aqui. Cor azul. Tá? Segundo o item lá da norma 41.17, tá? Para obras com estrutura de concreto armado, a gente tem que a alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, né? Esse espaço deve ser preenchido após 7 dias.
tá? De modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura, tá? Após 7 dias. Preencher aqui com o travamento, tá certo? Também é chamado de encunhamento. Encunhamento. Travamento aqui. Tá? E agora a gente vai para a nossa última questão aqui dessa aula. Ao se fazer uso de argamassas preparados no próprio canteiro de obras para reboco de paredes de alvenaria, deve-se garantir que o chapisco da base do revestimento tenha a idade mínima de... Isso aqui também é bem específica, mas essa seria fácil de responder também, né, pessoal? A NBR. Quem tem conhecimento prático, está acompanhando várias obras, já mata de fácil, né? Segundo a NBR 7200, para argamassas preparadas em obra, o chapisco deve ter idade mínima de 3 dias, tá? Para aplicação do emboço ou camada única. Aplicação do emboço ou camada única. Porém, se o clima for quente e seco, a gente tem esse adendo da norma. Com temperatura acima de 30 graus, este prazo deve ser reduzido para 2 dias. Tá? Então, a gente tem esse caso, específico aqui. Daria para reduzir em 1 dia, né, o tempo aí do tempo mínimo do chapisco, né?